gente vai dar sequência, então, ao debate sobre o Durkheim. Nós tivemos já a primeira unidade do Marx, e nós estamos na segunda unidade do Durkheim, então nós estamos na segunda aula hoje, tá certo? E nós paramos na aula passada no debate sobre o fato social, não foi? Então nós já conversamos um pouco sobre o fato social, e foi pedido no final que eu trouxesse para hoje algumas referências maiores sobre essa perspectiva do cartesianismo na obra durkheimiana. Então eu vou partir desse pressuposto, tá bom? E depois a gente encerra a gravação e vai para as dúvidas, tá certo? Então falamos um pouco da sociologia e sociedade em Durkheim, né? Elementos do método, nós trabalhamos já isso na aula passada, né? A questão com as ciências naturais. Então, enfim, pensamento cartesiano, né? A ideia da dúvida metódica, né? Enquanto um elemento importante da perspectiva durkheimiana, que vai substituir a perspectiva da dedução pela indução, ou seja, o fato social como algo observável exige, enfim, a observação, né, em detrimento da imaginação. Nessa perspectiva, nós temos um autor que vai trabalhar predominantemente a ideia da, enfim, descrição da realidade social. E nessa perspectiva, né, ele vai levar em consideração um elemento importante da obra de Descartes, né, não só presente no discurso do método, que talvez seja o texto mais conhecido do Descartes, mas principalmente no caso da dúvida metódica do Meditações Metafísicas, né? Que passa por essa lógica, né, da dúvida enquanto procedimento crítico, né, da construção e da observação da descrição da realidade, né? E forma crítica, inclusive, com relação àquilo que ele está chamando de senso comum, de preconceito, de pré-noções, né? Que ele está chamando de ideologias, que é diferente da perspectiva marxiana, né? Porque ideologia para ele tem a ver mais com a lógica, enfim, das interpretações da realidade baseadas na dedução, né? Então, ele vai trabalhar também com a ideia de objetividade e neutralidade. Essa é uma diferença com relação ao Marx, que a gente viu, né, no caso do Marx. Então, objetividade tem a ver com a ideia do conhecimento neutro, então essas duas coisas estão interconectadas, né? Neutralidade do cientista, ou seja, neutralidade com relação ao social, aos interesses sociais existentes, né? Essa é uma condição sine qua non para fazer ciência na perspectiva do Durkheim, né? Vocês vão ver que tem muito do Durkheim na nossa produção sociológica contemporânea. Eu costumo dizer para os meus alunos, dificilmente você vai fazer uma dissertação de mestrado sem ir para o campo, sem fazer um trabalho de campo, né? Isso envolve muito essa lógica francesa da observação, né? No caso da antropologia, da própria etnografia, né? Então, nessa lógica da objetividade e da neutralidade, o que o Durkheim vai dizer? Vai dizer, olha, nós, né, a gente tem que observar a realidade, né, mantendo uma distância dessa realidade. Como o fato social é algo experimentável, observável, dado, que precisa de ser descrito, né, é preciso manter-se, né, um distanciamento desse fato social analisado, né. Ele vai dizer, o sociólogo, o pensador social, deve possuir um vazio teórico, né, um sujeito sem ideias, né. Ou, na frase dele, a realidade precisa ser vista tal como ela é e não como desejamos que ela seja, né? Então, esse é um procedimento importante que ele vai trazer para o método, né? Então, há aí, né, uma separação entre sujeito e objeto. Lembra quando eu apresentei lá no início, antes da pandemia, aquele quadro comparativo, né? Então, em Durkheim, em relação ao sujeito-objeto. O objeto, né, determina o sujeito, ou seja, o objeto é algo dado. Então, a descrição, né, passa por esse fato social, né, como observável, como experimentável, né? Então, o Durkheim vai dizer, ao se libertar de toda ideia, né, o sujeito do conhecimento, né, ele se torna sujeito passivo, né? A ideia não tem relevância no projeto de conhecimento. E o que ganha importância é o objeto. Ou seja, o que ganha importância é a observação e a descrição
daquilo que você está observando enquanto fato social. Né? Então, é um tipo de sociologia que a gente considera como uma sociologia moderna de orientação empírico-indutiva. Não é? Por isso que ele está enfocando muito a lógica da observação, que envolve o trabalho de campo, que envolve a busca de dados concretos sobre a realidade. Né? Então, no texto, por exemplo, da aula de hoje, né, vocês viram muito isso, por exemplo, com relação a pensar esse objeto, o tema do suicídio. Como que ele faz isso? Não é? Ele vai buscar as estatísticas sobre suicídio na Europa, em alguns países da Europa. Ele compara, né, os países, né, para desenvolver uma explicação social sobre um fenômeno particular, que muitas vezes é considerado como um fenômeno psicológico, né, individual, que é, enfim, o suicídio. Né? Então, essa lógica da indução no Durkheim tem essa perspectiva. Né? Indução enquanto processo pelo qual, né, se considera o que é verdadeiro para todos. Né? Então, nós não podemos deixar de desconsiderar isso também. O Durkheim traz em sua obra essa perspectiva, ou seja, a perspectiva de que a realidade é algo dado, né? Então existe uma verdade, e para que você chegue a essa verdade, você precisa seguir um método. E ele vai apresentar esse método. Ele vai apresentar essa perspectiva teórico-metódica para que você chegue à verdade, para que você consiga apresentar, né, de forma integral essa verdade, essa realidade dada. Né? Então ele vai dizer lá nas regras, as ciências sociais deveriam estudar os fenômenos sociais através do método experimental. Por quê? Porque o fato social é algo experimentável, observável, algo dado. Então é nessa perspectiva que ele vai trazer essa sua, né, proposta metodológica de chegarmos à verdade. Não é? Então, qual que é o percurso teórico-metodológico, né, referencial em Durkheim? Não é? Primeiro, você vai selecionar a base empírica a ser estudada, não é? Baseado nesse conceito ferramenta, que é o conceito de fato social. Tá certo? Feito isso, você tem dois momentos importantes, que são concomitantes, né? Que passa pela concentração, né, na observação daquilo que é considerado como essencial no fato social. Lembrem, é um autor, né, que na sua madureza está, né, trabalhando o quê? A perspectiva, né, enfim, funcionalista, ou seja, qual a origem e qual a função social das instituições. Né? E o fato social, pensando a sociedade, né, como esse complexo integrado de fatos sociais, né, que se institucionalizam no contexto social, né, que, enfim, permitem a sociabilidade dos indivíduos. E como se dá essa sociabilidade? Como se dá essa coesão? Numa lógica de coerção, ou seja, nós estamos inseridos, né, a nossa vida social se estabelece, se faz concretamente dentro das instituições, da família, da escola, da empresa, da igreja, do grupo de amigos, né? Enfim, do grupo onde você pratica esporte, né? Do grupo onde você sai para sua sociabilidade noturna, né? Enfim. Né? Então, esse é o primeiro elemento importante, concomitante. O segundo, escolher o caminho da observação completa. Né? Tudo isso são elementos fundamentais desse método, né, que é apresentado pelo Durkheim, que é oferecido pelo Durkheim para que você encontre a verdade. Então, esse elemento da verdade é um elemento importante, presente na obra durkheimiana, né, e que tem uma repercussão fundamental no desenvolvimento da sua, enfim, não só dos seus estudos, mas do seu próprio método. Né? Dois princípios importantes a serem considerados na obra durkheimiana. Né? Dois princípios. Primeiro, né, o estudo científico dos fatos humanos não pode fundar, logicamente, por si só, né, nenhum juízo de valor. Ou seja, né, o método ele serve dessa perspectiva, né, para, enfim, separar do sujeito do conhecimento, né, separar o sujeito do conhecimento do seu juízo de valor. Né? Segundo princípio, o pesquisador deve esforçar-se por chegar à imagem adequada dos fatos. Fatos sociais, repito, que já estão dados, que são observáveis, que são experimentáveis. Né?
que você chega dentro dessa lógica metodológica baseada na indução, evitando toda a deformação provocada por suas simpatias ou por suas antipatias pessoais com relação ao fenômeno. Eu trago esses elementos porque muitas vezes a gente tem um olhar, entre aspas, preconceituoso do Durkheim, por ele ser um autor conservador, enfim, né? Talvez dos três autores é o menos difundido, aplicado, trabalhado no Brasil no campo da sociologia. Mas ele traz ensinamentos fundamentais para a gente pensar nossas práticas, independente do referencial teórico que nós estamos utilizando. Ele nos ajuda a pensar criticamente a função, né, o métier, como diria o Bourdieu, do sociólogo. Né? Síntese, então, enfim, né, desse percurso, né, metódico do Durkheim. Né? Explicar o fenômeno social é, primeiro, procurar a sua causa. Segundo, identificar o fenômeno antecedente que o produz. Terceiro, procurar a função que exerce, sua utilidade. Gente, isso para mim fica muito evidente nas formas elementares e no suicídio, que são dois temas completamente diferentes, entre aspas, né? Por que fica muito evidente? Porque isso também eu vejo muito no Marcel Mauss, em autores, né, o pessoal que está comigo lá no curso de religião, né, a gente estudou também o Michel Leiris, né, quem foi que a gente viu mesmo? O Roger Caillois, né, o Michel Leiris a gente não viu, né, foi o Roger Caillois que a gente viu. São autores, enfim, né, profundamente influenciados pela lógica durkheimiana, né. Então, isso fica muito evidente, por exemplo, nesses dois livros do Durkheim, o Suicídio, que vocês leram para hoje, e as formas elementares da vida religiosa, que nós vamos ler na última aula do Durkheim. Por quê? Né? Porque isso evidencia o percurso do Durkheim, né, ao longo da obra. Então, no caso, por exemplo, aqui das formas elementares, né, que está estudando, enfim, aquilo que é essencial da religião, né, para explicar a religião, né, ou mesmo aqui no Suicídio, tentando trazer quais são os elementos sociais que explicam o suicídio, do ponto de vista sociológico. Não é? Por que é evidente, do meu ponto de vista? Né? Porque às vezes eu falo evidente é meio arrogante, né? Mas por que me parece, enfim, visível nessas duas obras dele, do Durkheim, por exemplo? Porque o Durkheim ele tem uma perspectiva que é interessante, a forma dele escrever é uma forma que é um ensinamento para a gente, né? Porque ele define bem os conceitos. Essa é uma diferença, por exemplo, que nós vamos ver no Weber. Né? Não que o Weber seja pior, mas o Weber tem um estilo mais fluido de produção dos seus conceitos, mas isso tem a ver também com a própria lógica teórico-metodológica da sociologia compreensiva alemã. Mas, enfim, vamos deixar isso de lado, depois a gente volta nisso. Mas dentro da perspectiva francesa, da cultura francesa cartesiana, né, dessa influência kantiana, você acaba tendo uma escrita mais, como se diz, mais econômica. Então, ele já define o conceito, né, como eu falei aqui, né, nas regras. Capítulo 2 já tem uma frase ali, né, que é um ponto importante para entender o fato social. Né? E tanto no suicídio como nas formas elementares da vida religiosa, ele no começo ele vai trazer os conceitos, vai trazer as definições. Mas ao longo da obra ele vai desenvolvendo, né, enfim, aquilo que é considerado como uma explicação recorrente daquele fenômeno. Então, por exemplo, qual é uma das explicações recorrentes do suicídio? São as explicações de cunho psicológicas. Quais são as duas principais explicações recorrentes da religião? São as explicações naturalistas, animalistas. Então ele vai fazer esse percurso, ele vai trazer ao longo da análise daquele fenômeno social esse percurso. Ou seja, ele vai identificar, enfim, né, essa antecedência, enfim, essa origem do fenômeno. Né? Para terminar, enfim, nesse caminho completo da análise, né, na produção de uma interpretação sociológica do suicídio, da religião, né, que vai identificar, enfim, não só a sua origem social, mas também a sua função social, ou num linguajar mais coloquial, a sua utilidade enquanto institucionalidade na realidade social. Né? Ah, tá. Pensei que tinha alguma pergunta aqui no
no chat. Vou voltar aqui, né? Porque eu não enxergo o chat, eu tenho que voltar. Entende? Então esse percurso, para mim, enfim, ele está presente nessas duas obras, por exemplo. Né? Então, nós estamos falando de um autor que está sempre inclinado a pensar, né, que uma vez definida certa categoria de fatos, né, sempre dentro do conceito e ferramenta do fato social, ou seja, como algo dado à realidade observável, experimentável, né, feito isso, será possível encontrar para esses fatos sociais uma única explicação, né, que é essa lógica do caminho da verdade. Você não tem interpretações do mundo real. Você não tem interpretações da sociedade. Né? O fato social é algo dado, observável, descritível, existe uma verdade sobre ele, ou seja, uma explicação única sobre aquele fenômeno, do ponto de vista sociológico. Tá? Ele não desconsidera, talvez ele desvalorize, né, as outras interpretações, como a interpretação psicológica do suicídio, ou a interpretação animalista ou naturalista da religião. Né? Mas do ponto de vista sociológico, existe uma explicação sobre o que é religião. E ele traz para você, enfim, na análise, enfim, que ele faz daquele fenômeno. Né? Procedimentos importantes do campo. Né? Quando eu trabalho com os meus alunos, principalmente com os meus orientandos, a gente sempre fala em metodologia, né? Mas metodologia é a ciência do método. Né? E muitas vezes a gente confunde tudo, embaralha tudo. Né? A gente pensa metodologia só como trabalho de campo, ou às vezes metodologia só como teoria. Né? Então, eu sempre falo com os meus alunos, vocês precisam desenvolver para fazer a dissertação, para fazer a tese, para fazer o TCC, vocês precisam compor um referencial teórico-metódico. Né? O que é esse referencial teórico-metódico? Né? Enfim, definir quem é o seu autor fundante para pensar aquele fenômeno. Então, vai estudar o corpo, é o Foucault, vai estudar o trabalho, é o Marx, vai estudar a burocracia, é o Durkheim, é o Weber, né? Enfim, vai estudar a religião, é o Durkheim. Então, enfim, você tem aquela teoria que vai servir de base. Não precisa ser a única, né? Ela pode ser composta, né? Depender do seu objeto. Né? Mas junto com isso, você tem que ter uma coerência na construção das ferramentas de trabalho de campo que vão possibilitar a coleta de dados, a coleta de informações sobre o seu objeto de pesquisa. Né? Então, enfim, esse segundo momento é o que eu estou chamando aqui de procedimentos de campo. Né? Então, o referencial, né? Então a metodologia, para mim, num estudo acadêmico, num TCC, no mestrado, no doutorado, enfim, numa tese de livre docência, passa por esses dois elementos. O teórico, mas também, né, as ferramentas do trabalho de campo, ou seja, os procedimentos utilizados para a coleta de informações. Né? Então, no Durkheim, você tem uma construção de técnica sobre isso, de procedimentos técnicos, né, de trabalho de campo. Então, vocês que leram, por exemplo, Suicídio, né, você vê quais são, enfim, os procedimentos que o Durkheim utiliza para fazer o levantamento e a sistematização dos dados estatísticos sobre o suicídio na Europa, na França, né, por exemplo. Né? Há uma razão experimental nesse processo, ou seja, o dado exige que você encontre provas sobre a sua realização concreta. Né? Se o fato social é algo dado, experimentável, instrumentalizável, é preciso encontrar as provas da sua existência. Né? Então, a prova é esse imperativo fundamental do que seria o pensamento científico na perspectiva do Durkheim. E é por isso que eu digo que muitos desses elementos, mesmo a gente não trabalhando com a lógica durkheimiana essencialmente, eles estão já enraizados na produção sociológica brasileira. Eu, do meu ponto de vista, entendo a sociologia brasileira profundamente influenciada por essa cultura francesa de fazer ciência. Mesmo que hoje, por exemplo, mesmo as sociologias temáticas sejam produzidas de forma muito diferente no Brasil e na França. Então, a sociologia da religião francesa, que eu conheço mais, é muito diferente da sociologia da religião que nós produzimos aqui, os interesses, enfim, as temáticas. A sociologia do trabalho francesa é muito diferente da sociologia do trabalho desenvolvida aqui no Brasil. Mas você tem aí na raiz elementos dessa lógica, né, desse procedimento de campo durkheimiano que ainda se manifestam de forma muito predominante.
Então, mais um elemento aí dessa conotação cartesiana, eu já falei disso, tem a ver com essa escrita econômica e direcionada, né? Então, você, né, começa ali as regras é o exemplo concreto, né, gente? As regras é aquele livro que é, você lê numa sentada, porque ele é bem, né, bem definido. Mas a própria formas elementares da vida religiosa, você começa aqui, né? Olha que interessante, né? Vamos lá. Né? Introdução, objeto da pesquisa, não é? Então, e daí ele vai já dando as definições, trazendo aquilo que é fundamental, vai explicando, né? Então, antes dele entrar naquela descrição mais densa, entre aspas, né? Do objeto, né? Na busca das origens, das explicações não sociológicas dos fenômenos, né? Ele traz já uma definição do que ele quer tratar, né? Uma outra coisa importante, a condução, a direção das pesquisas, também tem uma conotação cartesiana importante. Né? Se vocês pegarem, por exemplo, meditações metafísicas, e foi interessante que na graduação tinha um professor, o Renato Franco, que na verdade, é um benjaminiano, é um autor que conhece profundamente o Walter Benjamin, mas ele deu a disciplina de filosofia. Ele é filósofo, né, Renato Franco, e acho que em Filosofia 2 um dos temas era o Descartes. Né? E daí ele fez a gente ler as meditações, né, metafísicas, enfim, né, a gente teve que ler o discurso do método antes para entender, porque ele já queria começar com as meditações. Mas as meditações têm, de certa forma, né, não precisa ler o discurso do método para entender as meditações, mas as meditações elas têm esse percurso definível, né? Essa lógica dirigida da construção do pensamento. Né? Isso porque, na lógica dessa perspectiva durkheimiana, influenciada pela lógica cartesiana, né, é necessário, né, com relação ao fato social, que você administre as provas encontradas no trabalho de campo, daquilo que você coletou em termos de informação. Né? Isso a gente viu, vocês que fizeram ciências sociais viram muito na graduação, essa preocupação durkheimiana de dar legitimidade à sociologia. Primeira cadeira de sociologia no mundo, quem assume é o Durkheim em Bordeaux, né, formalmente, na academia. Né? Então o Durkheim teve esse papel importante de instituir a nossa carreira. Né? Então, o fato social passa por essa lógica, né? Essa saída da análise dos conceitos para o estudo das coisas. Por isso que eu fiquei procurando na aula passada, que nem um louco, a primeira fase do capítulo 2, eu procurando ali no final do capítulo 1. Mas eu estava com o capítulo 1 na cabeça e estava certo que estava no capítulo 1, que enfim, né? A primeira regra, a primeira norma, que enfim, né? O primeiro fundamento do fato social, que enfim, né? O fato social deve ser visto como coisa, né? Algo, né, experimentável. Então, isso já falei, né? Substituição da dedução pela indução. Né? Dedução e indução, vocês conhecem, né? Essas definições, as diferenças. Né? Então, indução, né? Conclusões tomadas a partir do olhar do campo, razão experimental, consulta da realidade, né? Para formar as ideias. Então, a base é a observação. Né? Crítica, enfim, daquilo que ele chama de ideologias. Então vamos voltar aqui um pouco. Né? A ideologia está muito focada nessa ideia da dedução. O que é a dedução na lógica durkheimiana? Né? Conclusões tomadas a partir de proposições dadas, né? No âmbito das ideias. Consulta do pensamento para conhecer a realidade. Né? Então ele vai fazer uma crítica a essa dedução a partir daquilo que ele chama de estudos, né? Interpretações ideológicas, né? Da realidade. Né? Então, ideologia como ciência que tem as ideias como objeto, né? Que adota a lógica das abordagens entre as ideias, né? A lógica da contradição e da dedução, enfim. Né? Então, é um pouco diferente da perspectiva que a gente vê em Marx. Tem autores que vão fazer análises comparativas, né? Mas são coisas diferentes. Durkheim defende a necessidade do trabalho de campo, já falei isso também. Eu acabei adiantando algumas coisas aqui porque eu fiquei preocupado com a hora e fui avançando. Então, fenômenos sociais estão dados, são dados, né? Não são suscetíveis de deduções, mas de observação. Você não deduz o fato social, você encontra o fato social na realidade.
né? Então, por quê? Porque daí ele vai trabalhar também a lógica da exterioridade dos fatos sociais, né? Eu vou tentar trazer isso de forma é, mais completa nas próximas aulas, que tem a ver com a ideia da consciência coletiva em relação à consciência individual, que é a personalidade, e a consciência coletiva tomando conta enfim, da formação dessa identidade, né? E se tornando exterior, né? Essa própria identidade. Então, consciência coletiva não é somente, enfim, a soma das consciências individuais, mas é algo que se exterioriza isso, né? E que nos, enfim, de certa forma, nos controla. Então, o fato social tem essa lógica, essa exterioridade. Então, isso é muito explícito na perspectiva, enfim, das nossas vivências institucionais, que são controladas pelas regras e pelas normas das instituições. Então, vocês aqui no programa de pós-graduação em Sociologia, né, o Cláudio lá no programa de Filosofia, seguem as normas internas dos programas, ao regimento interno do programa de pós-graduação, né, que é, enfim, uma base do regimento interno do programa, da pró-reitoria de pós-graduação, que segue as normas, enfim, de qual é da Constituição Fundamental da Universidade Federal de Goiás. Então, enfim, nós estamos aqui inseridos no campo da academia, né, moldados por regras, normas, né, que exigem de nós um comportamento. Né? Então, por exemplo, a produção dos textos que vocês vão fazer agora, né, nas pesquisas. Tem normas, né, que devem ser seguidas. Então, por exemplo, a linguagem escrita formal, né, as regras da própria produção acadêmica, que passa, por exemplo, né, aquilo que é mais, enfim, esquemático. As normas da BNT. Vocês não vão poder escrever a dissertação de vocês fora das normas da BNT. Então, percebe essa exteriorização dos fatos sociais que se voltam contra nós? Não é? Então, o Durkheim vai entender a gente, o ser humano, né, os indivíduos, né, as personalidades, as consciências individuais, como suporte vivo dos fatos sociais. Né? Ou seja, há uma existência autônoma do fato social. E é por isso que o foco do fato social, como enquanto estudo coletivo, passa por essa lógica da observação, da indução, né? Porque o fato social ele é observável, ele é experimentável, porque ele é visível enquanto exterioridade, enfim, com relação aos indivíduos. E é por isso que muitos autores vão falar, o Durkheim é um autor, um sociólogo das instituições. Porque nós, coletivamente, instituímos regras e normas de vida social, de sociabilidade. Não só as instituições mais estabelecidas, como a família, a escola, a universidade, a empresa, a religião, mas até mesmo, por exemplo, no grupo, as sociabilidades que vocês vão criando em grupos amigos, grupos fraternos, né? Enfim, até mesmo na relação estabelecida na dimensão erótica entre dois indivíduos, regras e normas são instituídas. Né? Até nos momentos mais íntimos, enfim, o que pode e o que não pode na relação afetiva, amorosa, afetivo-sexual entre, enfim, duas pessoas, três, quatro, enfim, né? Em geral, entre duas, né? Porque é o que padronizou. Por que, que em geral entre duas? Olha só o que eu estou falando aqui, né? Eu estou trazendo, enfim, uma formalização. Né? Ou seja, o que foi formalizado entre nós na nossa sociedade? Né? A relação afetivo-sexual entre dois indivíduos. Então, quando surgem relações entre três indivíduos, a gente acha estranho. E daí, enfim, o que é a normatização fundamental e que, inclusive, está sendo superada no mundo contemporâneo? É a relação entre dois indivíduos de sexos diferentes. Nós estamos questionando hoje qual é a diferença de sexo, a própria diferenciação entre sexualidade e gênero, não é? Então, tudo isso são elementos dessa exterioridade dos fatos sociais, né? Que passa pela lógica das representações coletivas, né? Que se produzem pela cooperação coletiva entre os indivíduos e que se exteriorizam porque se transformam em algo para além do conjunto dos próprios indivíduos, né? Que se estende no tempo e no espaço. Por isso que esse é um debate que eu faço quando eu interpreto Durkheim com autores que muitas vezes vão entender essa história linear em direção ao progresso do Durkheim como uma não história, como uma a-história. Não,
a própria lógica da exteriorização dos fatos sociais demonstra um elemento importante da história na obra do Durkheimiano, né? Porque essas representações coletivas, esses fatos sociais exteriorizados, eles vão se estender no tempo e no espaço, e eles vão caracterizar, eles vão configurar, enfim, as formas de representação coletiva das novas gerações, entendeu? Então, essa representação coletiva ela passa por essa lógica dessa multidão de espíritos diversos que se associam, que se misturam, que combinam suas ideias, combinam seus sentidos e instituem, né, normas de conduta sociais e coletivas. Nós fazemos isso formalmente ou informalmente. Como eu disse, na academia, na universidade está bem definido, está lá, né, o regimento interno do programa de pós-graduação em sociologia. Mas isso também se estabelece no grupo de amigos, o que pode ou não pode, né, ser feito. Como deve ser o comportamento. Eu tenho, por exemplo, um grupo de colegas que a gente se reúne a gente só se vê para jogar poker. E agora na quarentena não estamos fazendo isso, né? Na verdade, uma turma ainda está fazendo virtual, mas eu não sei jogar virtual. Então, mesmo esse grupo que se reúne informalmente, que se encontra de tempos em tempos a jogar poker, né, você tem normas de conduta que se estabelecem a partir desse grupo. Não é? Então, tudo isso representa essa exterioridade dos fatos sociais. Não é? Então, como eu falei, nós estamos tratando de um autor que vai levar mais em consideração a estrutura, não é? Assim como Marx. Claro que o Marx ele está pensando na estrutura, mas ele traz conceitos, ele formula conceitos que evidenciam as fissuras dessa estrutura, ou seja, as contradições dessa estrutura. O nosso autor, o Durkheim, agora, ele também tem como perspectiva fundamental a estrutura, como ponto de partida da análise da estrutura, mas dentro de outro princípio, que não é o da contradição, mas é o da, enfim, né, da integração, como que é, o contrário de contradição, agora, hoje vocês estão vendo, né? Eu coloquei lá naquele quadro inicial, né? Mas tem a ver com essa lógica da integração. Vou voltar aqui, se vocês me permitirem, porque essa palavra ela é importante, né? Eu trouxe naquele primeiro... Coesão? Espera aí que eu vou pegar aqui, ó. Né? Cadê aqui? Né? Uai. Qual que é o termo? Alguém falou aí? Eu já tratei. Eu pensei em coesão. Não sei se seria Não, o a coisa caso. é um conceito, mas o princípio, espera que eu vou trazer aqui, porque, enfim, não deveria ter fugido da minha cabeça. Interação, né? O princípio da interação, né? Então é isso aqui, ó, vocês estão vendo aí, né? Esse é o princípio fundamental, né? Ou seja, interação como fator de constituição do sistema de conhecimento. Então vou voltar para lá agora, né? Então a partir desse princípio da interação, né? Então deixa eu chegar aqui de novo, né? Desse princípio da interação, né? Espera aí, cadê? Aqui. Desse princípio da interação, é um autor também que pensa a estrutura, mas não pensa a partir da contradição e sim da interação, que é o oposto da contradição. Então, se Marx está vendo a estrutura e formula conceitos, como o conceito de mais valor, para evidenciar as fissuras da estrutura, as contradições da estrutura, nós temos um autor que está pensando a estrutura e está formulando conceitos no sentido de desenvolver, né, de preservar. Né? Por isso que é o princípio da integração, né? Da interação, né? No sentido de preservar essa estrutura. E nós temos que entender qual é a referência dele. Ele está entendendo essa sociedade como uma sociedade mais desenvolvida do que havia antes. Né? A sociedade científica e industrial ela avança de uma lógica societária de pensamento predominantemente religioso, de pensamento predominantemente vinculado à ideia de guerra, né? É claro que o Durkheim, enfim, ele inclusive morreu, a gente até falou sobre isso, de certa forma de desgosto no meio da Primeira Guerra Mundial, né? Mas ele está produzindo um conhecimento na lógica do princípio da interação, porque essa sociedade, na perspectiva dele, é uma sociedade que precisa ser preservada e desenvolvida. Então a ideia do progresso, né? É uma sociedade que ela tende a só melhorar. Né? A ideia do progresso é essa, né? Sempre numa única direção, né? Essa ideia da progressão, né? Do progressivo, né?
Então, nessa perspectiva, você vai ter, enfim, um autor formulando conceitos como de coesão. Então, alguém aqui falou de coesão, né? Que são conceitos que explicam a realidade dentro desse princípio. Né? Então, ele vai dizer lá nas regras: na medida em que participa da sociedade, o indivíduo, todos nós, vai naturalmente para além de si mesmo. Por quê? Porque nós temos capacidade de representação social e de vivenciar coletivamente essas representações sociais. Nós vamos ver, por exemplo, nas formas elementares da vida religiosa, que na concepção do Durkheim, a religião é a principal matriz de percepção e de produção das representações sociais. Inclusive matriz que vai possibilitar não só a produção da magia, né, mas também da própria ciência. Né? Então, na medida em que nós participamos da sociedade, nós vamos naturalmente para além de nós. Né? Seja quando pensamos, seja quando agimos. Há em nós, né, dois seres: o individual, né, a consciência individual, a personalidade, e um ser social, a consciência coletiva. O que predomina em nós? Né, o social. A consciência coletiva, ela molda as nossas personalidades. Ela molda a nossa consciência individual. E nessa perspectiva, né, esse fato social, né, que tem a ver com essas representações coletivas dos indivíduos, ele se exterioriza, né, de diversas maneiras, a mais recorrente na forma das regras e normas que impõem, né, sobre nós, né, que se estendem no tempo e no espaço, ou seja, que se consolidam ao longo da história, né, e se impõem sobre nós na forma de coerção social. Ou seja, nós estamos falando de um autor que está pensando na coesão, mas ele sabe que essa coesão ela não é voluntária. A coesão social se estabelece na perspectiva do Durkheim a partir da coerção. Ou seja, nós vivemos inseridos em instituições que nós instituímos coletivamente, que são estabelecidas a partir de regras e normas que determinam os nossos modos de comportamento na sociedade. E é por isso que nós somos, predominantemente na lógica durkheimiana, seres sociais. E nessa perspectiva, né, a nossa personalidade, né, enfim, ela é, na verdade, essa, enfim, essa matriz daquilo que é instituído coletivamente. Né? Então ele vai dizer: o fato social é reconhecível pelo poder de coerção externa que exerce ou é suscetível de exercer sobre os indivíduos. Né? Coesão tão enraizada em nós que a gente, enfim, não precisa o tempo todo, nas nossas vidas cotidianas, sermos lembrados das regras. Né? Porque existe até, enfim, uma própria lógica de vida comunitária que nos coage a agirmos daquela maneira, entre aspas, naturalmente. Né? Nós somos imbuídos naturalmente de seguirmos as normas daquele grupo no qual nós estamos inseridos. Né? Então, como eu já disse, né, esse complexo integrado de fatos sociais que é a sociedade, né, se estabelece numa lógica de coesão social, onde a coerção garante essa coesão. Né? E nesse sentido, em Durkheim é possível entender que o indivíduo não é livre, mas ele está condicionado às regras sociais. E nessa perspectiva, na lógica durkheimiana, o meio social molda os indivíduos. Nós somos moldados pelo meio social no qual estamos inseridos. É por isso que muitas vezes a gente, enfim, na universidade, por exemplo, tem dificuldades, inclusive, de entender as matrizes de percepção de alguém, por exemplo, de uma instituição completamente diferente da nossa, por exemplo, de uma igreja neopentecostal pautada em perspectiva mágico-religiosas. Enfim, né, eu espero não ter acelerado demais, mas como eu exagerei lá naquela fala inicial, eu tentei aqui avançar um pouco. Eu vou encerrar a gravação para a gente, enfim, talvez fazer um intervalo e depois debater.